Olá, estamos aqui para mais uma DR e que ela tenha a possibilidade de ampliar o modelo de mundo que temos em relação ao amor. E a minha pergunta, ou melhor, a pergunta que eu recebi e que nós vamos desenvolver hoje é genial. Por quê? Porque é algo que acredito que muitas pessoas sofram com isso ou tenham pouca clareza de qual é o limite das coisas. A colocação é de uma mulher que diz que tem um relacionamento, desenvolve um relacionamento com uma pessoa, quase que um casamento, onde ela mora junto com essa pessoa, e ela se sente muito limitada na relação. Por quê? Porque ela acha que um relacionamento significa compartilhar tudo. E o seu amado tem uma visão um pouco diferente. Então, a pergunta dela, o que é intimidade se vivemos numa mesma casa e eu tenho pouco acesso à intimidade? Por exemplo, ele coloca alguns limites para ela. E ela acha que uma relação de transparência seria ela ter a senha do computador, ela ter a senha do celular, ela ter acesso às correspondências, ela, enfim, transitar em algumas coisas que ela acredita que são coisas que façam parte da intimidade. Então, essa é uma colocação, como eu disse, genial, porque intimidade é uma coisa, intimidade a gente sente. E talvez esse seja uma sutileza tão grande que faça ou que gere em algumas pessoas quase que uma necessidade de fazer de conta que se tem intimidade. E aí a gente acaba entrando no que eu chamo de invasão de privacidade, que são coisas bem distintas. Então, intimidade é um sentir. Eu me sinto confortável, eu me sinto espontânea ao lado do outro e sinto que o outro tem uma espontaneidade, que inexiste uma demanda de ficar prestando atenção para saber o que eu falo, o que eu faço ou como eu vou agir. Isso, intimidade, é uma delícia quando acontece isso, porque acontece naturalmente. Ou eu tenho intimidade, tudo bem, eu posso desenvolver afinidades. Agora, intimidade é uma coisa que acontece com essa naturalidade sem você fazer o mínimo esforço. Lógico que podemos ter situações onde você vai adquirindo esse conforto ao longo de um período. E às vezes isso acontece imediatamente. Você olha para a pessoa e tem uma sensação de intimidade que te faz agir de um jeito gostoso, de se sentir bem ao lado da pessoa, como se você já a conhecesse há muito tempo. Agora, quando eu quero sentir intimidade, forçando ter acesso às coisas do outro, isso seria uma invasão. Por exemplo, ter a senha do meu computador porque você é íntimo. É totalmente distante do que eu, por exemplo, chamaria de intimidade. Até porque o meu computador, eu mexo nele. Assim como o meu celular, eu uso para o meu dia a dia ou para situações que são importantes. Ou a pessoa invadir, por exemplo, o banheiro quando eu estou usando o banheiro sem que isso tenha sido acordado ou sem que isso tenha sido transmitido como uma coisa que pode me confortar ou que pode gerar um desconforto. A pessoa invadir uma conversa porque ela acha que tem intimidade comigo, então ela pode entrar, atravessar. Isso seria até uma ausência de educação. Porque às vezes esquecemos e confundimos, né? Falei da invasão de privacidade, que gera uma ausência também de delicadeza e de educação. Até onde eu posso ir, até onde para o outro é satisfatória a minha atuação, o meu comportamento, a minha atitude. Então, quando o seu namorado
coloca que é importante ele ter um espaço, seja para ver os e-mails dele, seja para saber que ele pode receber uma ligação no celular e ele próprio pode decidir se ele vai atender ou deixar de atender, se ele pode olhar o celular dele e decidir se ele vai responder uma mensagem ou deixar de responder, isso significa ou pode significar liberdade, que é diferente da intimidade. Eu tenho intimidade com você, inclusive, para receber essa mensagem, deixar lá e depois, na hora que for a hora que eu me sinta ok, eu respondo, sem ter que. De novo, toda vez que eu tenho obrigações, eu estou abrindo um espaço para deixar de ter leveza e, portanto, deixar de ter intimidade. Como a intimidade acontece de uma forma espontânea e não existe qualquer movimento para que ela aconteça. Agora, quando a pessoa diz que essas ações ou que esses comportamentos geram intimidade, eu gostaria que você, que mandou essa pergunta, pensasse se é realmente intimidade que você quer gerar ou se você quer ter controle sobre o outro, achando que quanto mais coisas você conhece ou entra na vida do outro, naquilo que você chama de intimidade, mais controle você tem sobre o outro. E aí, novamente, isso pode demandar muita energia e desgastar uma relação que tem tudo para ser leve, porque intimidade é leve. Com intimidade, eu posso dizer o que eu penso, eu posso ter transparência, tranquilidade, você sente o que eu penso, sem ter a necessidade de falarmos sobre tudo. As coisas elas acontecem no movimento natural, porque comunicação vai além de falar. E intimidade vai além de ter acesso a algumas coisas. Intimidade a gente sente no coração, a gente sente na pele, a gente sente na conversa com o outro, no olhar com o outro. Então, fica aqui uma informação, espero ter atendido a sua questão, a sua pergunta. Um beijo grande e até a nossa próxima DR com intimidade, sem invasão de privacidade.